Jesus viu e se comoveu. A reflexão de hoje é a explicação do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Esta passagem do Evangelho nos apresenta um momento de grande significado no ministério de Jesus e dos seus discípulos. Os apóstolos haviam retornado de sua missão de pregação e estavam ansiosos para relatar a Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. Eles estavam entusiasmados, mas também exaustos, pois a missão evangelizadora exigia esforço físico e espiritual. Diante disso, Jesus percebe a necessidade de descanso e convida-os a se retirarem para um lugar deserto. Esse convite não se trata apenas de um alívio físico, mas de um chamado ao recolhimento e à renovação espiritual. No meio das atividades intensas, Jesus ensina que o repouso e a oração são fundamentais para manter a comunhão com Deus e a eficácia da missão. A urgência do descanso era evidente, pois o Evangelho menciona que os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Essa pequena observação ressalta a intensidade do trabalho missionário e o sacrifício que ele exigia. No entanto, a multidão não dava trégua, pois as pessoas buscavam incessantemente Jesus e seus ensinamentos. Esse detalhe mostra como a presença de Cristo despertava um profundo anseio nas pessoas que não se cansavam de procurá-lo. A fome espiritual que as movia era maior do que qualquer necessidade física, e elas estavam dispostas a enfrentar qualquer dificuldade para estar perto do Mestre. Ao partirem de barco para um lugar afastado, os discípulos buscavam um momento de recolhimento, mas a multidão, observando seus movimentos, antecipa-se e chega primeiro ao destino. Essa cena demonstra o fervor das pessoas em buscar Jesus. Elas não esperam que ele vá até elas, mas correm ao seu encontro. Esse detalhe revela um aspecto importante da fé: a disposição de ir atrás do Senhor, mesmo diante das dificuldades. A busca incansável por Deus é um elemento essencial da espiritualidade cristã, e essa passagem nos convida a refletir sobre nossa própria sede pelo divino. Ao desembarcar, Jesus se depara com aquela grande multidão e sente compaixão. Esse é um dos momentos em que vemos claramente a ternura e a misericórdia de Cristo. Ele não vê a multidão como uma massa inconveniente que interrompe seu descanso, mas como ovelhas sem pastor, carentes de direção e cuidado. Sua compaixão não se limita a um sentimento, mas se transforma em ação concreta. Ele começa a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus compreende que, mais do que necessidades materiais, aquela multidão carecia de orientação espiritual. Sua missão primordial era alimentar as almas com a palavra de Deus. Esse gesto de Jesus nos ensina que a verdadeira compaixão não é apenas um sentimento passageiro, mas uma resposta ativa à dor e à necessidade do outro. Ele estava cansado, seus discípulos estavam exaustos, mas o amor pelos necessitados superava qualquer cansaço. Esse ensinamento se aplica a todos os que se dedicam ao serviço do reino. O amor cristão vai além do que é conveniente, levando-nos a servir mesmo quando estamos cansados. No entanto, isso não significa negligenciar o próprio descanso, mas reconhecer que há momentos em que a necessidade do próximo deve ser prioridade. A compaixão de Jesus também nos lembra que sem um pastor, as ovelhas se dispersam e correm riscos. Essa imagem remete à importância da liderança espiritual na vida da comunidade. Assim como aquelas pessoas precisavam de orientação, hoje também há muitas almas que buscam sentido para suas vidas. O mundo moderno, com sua correria e distrações, muitas vezes nos deixa desorientados, sem um propósito claro. Cristo continua sendo o bom pastor, aquele que guia, ensina
e protege seu rebanho. E a igreja é chamada a continuar essa missão de conduzir os fiéis pelo caminho da verdade. Por fim, essa passagem nos convida a encontrar um equilíbrio entre ação e contemplação. O trabalho missionário é essencial, mas o descanso e o contato com Deus também são indispensáveis. Jesus ensina que a renovação espiritual fortalece a missão e que o verdadeiro repouso não é simplesmente a ausência de atividade, mas um tempo de comunhão com Deus. Ao mesmo tempo, ele nos mostra que a compaixão deve nos mover a agir, mesmo quando estamos cansados. Que possamos aprender com Cristo a encontrar esse equilíbrio e a ter um coração sempre disponível para acolher e ensinar aqueles que, como as ovelhas sem pastor, buscam a luz da verdade. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.